Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao podcast Pod Friend Gabi. Eu sou Gabi, a sua host, podcaster, pod friend e a partir de hoje a sua amiga. É isso mesmo, esse podcast é o meu convite para você sentir à vontade, como se você estivesse conversando, como se você estivesse ouvindo uma amiga. Estamos falando diretamente dos estúdios do meu quarto, então aqui já é um lugar íntimo. Esse é o lugar que eu durmo, essa é a minha cama. Então imagina que a gente tá aqui conversando, imagina que a gente tá tomando um café juntos, a gente tá fazendo uma caminhada. Eu não tenho, esse podcast não é específico para homem, para mulher, é para quem quiser me ouvir. Esse podcast é para você que está interessado em buscar e encontrar a sua melhor versão. Eu amo falar de autoconhecimento, inteligência emocional, da evolução em todos os aspectos da sua vida, porque eu uso eu uso isso diariamente na minha vida. Eu passei anos da minha vida tentando me encontrar, tentando encontrar o meu propósito. E hoje eu encontrei o meu propósito lindo, que é compartilhar a minha mensagem de evolução, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal através desse podcast. E aqui eu quero falar de assuntos variados da vida. Eu vou contar histórias de sucesso, histórias que deram certo, que deram errado. Eu vou contar pra vocês sobre as minhas fases da vida, sobre depressão, sobre relacionamentos tóxicos, abusivos. Eu vou trazer convidados, pessoas que têm histórias de vida incríveis, profissionais, que vão trazer técnicas, informações que vão agregar valor na sua vida. Esse é meu objetivo, é agregar valor. Eu quero ser para você a amiga que vai te influenciar positivamente. Deixa para lá aqueles amigos que não vão mais, que não estão mais te levando para lugar nenhum. E agora, se junte ao meu grupo, ao meu grupinho de Pod Friends. Não foi fácil dar esse primeiro passo, porque o lado sabotador, o lado impostor da Gabi, ele sempre falava mais alto. Mas se eu quisesse ir em busca dos meus sonhos, se eu quisesse realmente investir no que eu acredito, que é aquilo que eu amo fazer, que é falar sobre a evolução, o desenvolvimento pessoal e tudo isso que eu falo com o maior prazer da minha vida, que é algo que me faz brilhar, que me faz sorrir de orelha a orelha, é sobre isso. Então, eu tive que deixar de lado esse meu lado que não estava assim, me levando a lugar nenhum. Eu tinha essa ideia de que tudo tinha que estar perfeito, que se eu tivesse algumas falhas, alguns erros, não pode ser assim. E eu achava que o podcast ele já tá no capítulo 20, quando esse é o capítulo 1. Esse é o capítulo 1 da minha história. Eu sei que daqui 100 episódios eu vou olhar pra trás e eu vou ver o quão crua que eu ainda tava e o quanto eu evoluí, o quanto o podcast evoluiu, o quanto eu consegui trazer pessoas, eu consegui influenciar pessoas. Mas se eu ficasse me apegando à ideia de que tem que estar tudo perfeito agora, tem que ser, né, da melhor forma, porque se você pensar, se você conseguir analisar isso muito mais profundamente, isso nada mais, nada menos do que o medo da crítica, o medo de ser julgada, né? De querer essa perfeição, nada mais é o meu lado inseguro que não quer ser criticada, que não quer errar, porque tem que estar tudo perfeito. Mas essa não é a realidade. Esse podcast é sobre isso. E é nisso que eu preciso me apegar. Que a evolução, ela vai acontecer. Hoje eu tô nos estúdios do meu quarto, mas quem sabe no futuro, aonde eu vou estar? O meu sonho de verdade é um dia dar palestras, é fazer esse podcast, trazer ídolos que eu tenho, autores incríveis, pessoas que eu admiro, pessoas que eu
sabe, que eu olho, que eu me inspiro e que eu sou, assim, fã. E esse é o meu objetivo. Então, eu sei que eu vou começar de algum lugar, mas a consistência, né, dos episódios, de continuar me colocando aqui, postando, criando conteúdo. Eu tenho o Instagram já do podcast, que é @podfriendgabi. Tem o canal no YouTube, eu não sei se você está me ouvindo, se você está me assistindo, mas é podfriendgabi. E eu não posso esquecer que esse é o meu objetivo. E se eu tô aqui para passar a mensagem da evolução e do processo do crescimento pessoal, do crescimento de áreas da sua vida, por que eu não vou me lembrar disso? Por que não lembrar a Gabi de que até que principalmente o seu business, os seus sonhos, eles começam de algum lugar. E eu tô começando aqui, nesse primeiro episódio. Foi bastante desafiador, mas assim que você começa, assim que você dá o primeiro passo, tudo flui. Eu acredito que a mensagem que eu tenho para compartilhar aqui, ela vai edificar. A minha esperança é que ela salve as pessoas delas mesmas, de acreditarem naquela voz que te puxa para trás, aquela voz que te puxa para baixo, que no final que é você contra você mesmo. Mas quando a gente se cerca de pessoas, se cerca de conteúdo edificante, positivo, que tenha informações que vão agregar valor na sua vida, você começa a evoluir. Você começa a querer mais. Aí você vai absorvendo coisas boas e o que vai acontecendo na sua vida? Coisas boas vão acontecendo. E é isso que eu acredito diariamente. Você tem que se cercar daquilo que você quer para sua vida. Não adianta você se colocar em um grupinho de drogados, de alcoólatras e esperar um resultado diferente. Não adianta você ir lá no grupinho das pessoas que só gostam de festa e bar e balada e esperar e não querem nada da vida, vamos dizer assim, de evolução emocional, evolução pessoal, evolução profissional. Dessas pessoas, você vai se afastar. Porque quando o seu processo evolutivo começa, você deixa pessoas para trás. Pessoas que não estão em sintonia com você. Essas pessoas vão ficando para trás. E é importante você reconhecer aonde você está hoje. E mesmo que você não saiba ainda aonde você quer chegar, você pelo menos entender que ali você não quer ficar. Eu tô aqui nesse lugar, mas essa podcaster aqui, ela vai me ajudar, porque olha o tanto de conteúdo que ela tá colocando. Eu quero contar um pouco sobre quem é a Gabi, para vocês conhecerem um pouco da sua podcaster, que é essa pessoa que fala aqui. A Gabi, ela não é perfeita. A Gabi, ela é cheia de falhas, comete erros, eu vou errar. E eu tenho humildade para retificar, para aceitar os meus erros e para sempre olhar para eles com um olhar maduro e reconhecer a importância de pedir desculpas, de pedir perdão, de mudar. Porque não adianta só a gente pedir perdão, pedir desculpa pelos nossos erros e continuar fazendo os mesmos erros sempre. E a Gabi, ela é uma pessoa desbocada, engraçada. Eu me considero uma pessoa engraçada. Não sei se ao longo dos episódios você vai conseguir ver isso, mas eu sou uma pessoa muito espontânea, muito leve. A minha tendência é sempre ver a vida com leveza, com humor. As coisas que me acontecem, elas são todas usadas para construir o degrau, próximo degrau que eu vou usar para elevar a minha vida pessoal, financeira, emocional, em todos os aspectos. Nós temos os aspectos todos da nossa vida e a gente precisa encontrar o equilíbrio delas. Não adianta você ser 100% trabalho e esquecer da sua família, esquecer dos seus filhos, esquecer da sua namorada, da sua esposa, né? Não, porque agora é só negócio. Não, existe um equilíbrio
o equilíbrio em todas essas áreas. E o meu foco hoje é o meu podcast. O foco da Gabi hoje é o podcast dela. Porém, eu tenho um relacionamento que é o meu relacionamento de sucesso. Hoje eu namoro há 1 ano. É uma pessoa incrível. Mas antes dele chegar na minha vida, eu tive que me tornar a pessoa certa. Porque eu era a pessoa errada. Acreditem vocês ou não, eu era a pessoa errada. Eu me colocava em relacionamentos errados. Eu me posicionava no mundo de uma forma errada. Então eu fiz todo um processo de reprogramação das minhas memórias, dos meus traumas. Que me impediam de me tornar a minha melhor versão para encontrar um relacionamento saudável. Então, hoje eu vivo esse relacionamento saudável há 1 ano com uma pessoa maravilhosa, meu namorado, Matt, que é americano. E eu espero um dia conseguir fazer um podcast, né, com ele, pra gente falar sobre o nosso relacionamento e como relacionamentos eles são construídos. Eles são como um jardim. Você rega, você poda, você aduba, você coloca, né? E é o amor que você dá ali para aquele jardim, para que ele floresça, para aquela relação crescer, se tornar, criar raízes profundas, cada vez mais firmes no seu solo. E eu vivo, tem muito pouco tempo, só tem 1 ano, mas nós estamos olhando para um futuro que a gente quer a mesma coisa. A gente quer casar, ter filhos, construir uma família, ter sucesso em todas as áreas da nossa vida juntos. Mas é um processo e tá só começando e eu tenho muito, muito, muito que aprender ainda a crescer dentro desse relacionamento. E a gente sempre fala sobre crescer juntos, né? Por isso nós dois nos tornamos melhores amigos. A gente ainda está construindo uma amizade muito, muito grande. E 1 ano é muito pouco tempo, porém a gente quer a mesma coisa, então a gente tá caminhando na mesma direção. E a Gabi mora em Los Angeles. Eu tô falando na terceira pessoa, né? Como se. E eu estou apostando minhas fichas nesse podcast, mas ainda tenho um trabalho, vamos dizer assim, de 8 a 5, que paga as minhas contas. Não é o que eu quero fazer, não é algo que eu quero continuar. Porque eu acredito muito, 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 muito no potencial desse podcast. E eu acredito no meu potencial. E nem sempre foi assim. Eu nem sempre acreditei no meu potencial. Nem sempre foi a Gabi acreditando que ela era capaz, que... Por que não? Porque sempre foi o contrário. Não, você não pode. Quem é você pra falar? E aí entra mais um trabalho enorme que eu fiz com psicóloga dessa técnica, dessa abordagem que chama MDR. Então eu fiz esse reprocessamento das minhas memórias, dos traumas que me impediam de ver a minha melhor versão, de me tornar a minha melhor versão, de deixar crenças limitantes para trás, de deixar padrões repetitivos. Eu acabava vivendo ciclos repetitivos, 1, 2, 3, milhares de vezes, historinhas que eu contava, de ter uma criancinha interior machucada, insegura, ferida. Então foi dentro desse processo onde eu reprocessei, eu consegui olhar para aquela criança e fazer aquela criança entender que tá tudo bem. O que aconteceu lá atrás doeu, mas nem sempre, que aquela dor ela não vai ser a razão total da minha vida. Que a vida continua. E que hoje eu evoluí, e que hoje eu posso ser mais, que hoje eu vou ser mais segura, que hoje eu vou confiar em mim, que hoje eu vou acreditar em mim, que hoje eu vou ter amor por mim. E que tá tudo bem se eu me amar. Mesmo que lá atrás eu não tenha me sentido amada. Mesmo que lá atrás não tenha sido sempre assim. E eu aprendi muito olhando pra dentro, olhando para mim, para as minhas inseguranças, né? E foi através desse processo de autoconhecimento que a minha vida mudou. Que a minha vida mudou para melhor.
Não quer dizer que hoje eu não viva situações de tristeza, de insegurança, de ansiedade, né? Mas eu consigo ter a. Eu tenho a inteligência emocional suficiente para lidar com esses momentos, para lidar com essas situações. Eu tenho uma base mais solidificada, eu tenho uma estrutura aqui dentro madura, mais consciente, mais segura. O autoconhecimento mudou a minha vida. A gente precisa tirar da cabeça que olhar pra dentro é perda de tempo, que olhar pra trás é perda de tempo. Não é perda de tempo. Se o seu passado está afetando o seu hoje, o seu agora, não vai ser perda de tempo. Mas eu digo que tudo que a gente faz, a gente precisa do direcionamento certo. A gente precisa de conhecimento. Então, hoje eu disponibilizo episódios aqui, eu vou disponibilizar, né, episódios aqui que vão agregar valor na sua vida, mas eles vão precisar de muito mais. Você vai precisar de muito mais. Você pode estar precisando no momento agora de uma psicóloga, de um psicólogo, de um coach, de alguém para te ajudar e te direcionar. Olha aqui, ó, que você tem para ir para esse lugar. Mas aqui pode ser o primeiro passo. Esse podcast pode ser aquele primeiro momento que você vai ver a importância de olhar para dentro e que olhar para dentro ele vai te libertar. E eu sou essa pessoa intensa, profunda, olho para dentro, sim, olho mesmo, mudou a minha vida, bato aqui, ó, na tecla, mudou a minha vida olhar pra dentro, enfrentar os meus medos, olhar pra trás para as minhas feridas fez toda a diferença. Eu tive uma terapeuta, foi a minha primeira terapeuta, que eu amo demais. Ela sempre falava assim, ela falava isso pra mim: Gabi, não tem como você abre o seu armário e tá cheio de roupa, sapato pra tudo quanto é lado, roupa jogada pra cima, tudo bagunçado, tudo confuso, tá ali tudo uma zona. Você acha que como que você vai conseguir organizar aquele armário? Você vai ter que tirar peça por peça. E aí, para colocar de novo no armário, você vai olhar aquela blusa que não te serve mais, que já nem é mais o seu estilo, que você nem gosta mais. E aí você vai tirar. Essa aqui, ó, essa roupa. Nossa, essa roupa era da minha prima. E aí a roupa da sua prima não precisa estar no seu armário. E é isso que são as suas crenças, é isso que são organizar o seu interior. É praticamente isso. É você tirar peças de roupas que não são suas, sapatos que estão velhos, calças jeans que não te servem mais. Esse é o processo de olhar para dentro. E eu sou a incentivadora dele, porque ele libertou a minha vida, ele mudou o curso da minha história. Não aconteceu do dia para a noite. Eu não comecei a ter o sucesso na minha vida, nos aspectos da minha vida, do dia para a noite. Foram trabalhos intensos, terapias, 2 vezes por semana. Eu tirei o ano, foi o ano de 2022 para 2023, foi o ano que eu mais evoluí emocionalmente, mentalmente, sabe? Foi o ano que eu mais cresci. Por quê? Eu olhei pra trás. Porque eu olhei pra trás e eu vi o que precisava sair do meu armário. Então, se pra mim deu certo, Pod Friends, eu te garanto que aqui é o lugar que você quer estar. Porque se você quer isso pra sua vida também, esse podcast é o convite para essa mudança, para essa transformação, para você saber que a transformação, que a evolução, que aquilo que você busca para você está disponível para você. Basta você querer. Basta você querer e você fazer acontecer. Eu não sei qual momento da sua vida você se encontra, mas independente do momento que seja, se você tá aqui agora, você sabe que a mudança ela é necessária.
que a transformação ela precisa de alguma forma acontecer. E eu espero que as minhas histórias, que os convidados que eu trouxer aqui, que os assuntos, que os temas, os tópicos que a gente for falar, que a gente for abordar, tragam mudança, tragam mudanças positivas para a sua vida, que plantem sementinhas dentro da sua cabeça e que essas sementinhas começam a gerar frutos da evolução. E esse é o meu objetivo com esse podcast. Eu vou falar, eu vou me abrir com vocês, eu vou compartilhar experiências e histórias e esperar que elas vão fazer mudanças na vida dos meus pod friends. Juntando esse grupinho de pod friends, a gente vai evoluir juntos. O meu processo continua. Acreditem vocês ou não, o meu processo continua. Eu ainda estou no primeiro capítulo. Eu ainda estou no primeiro capítulo desse livro que eu estou escrevendo, dessa história que eu estou começando. Mas eu não vou desistir porque não tá como eu achei que deveria ser, como eu gostaria de ser, com a produção que eu... Isso aqui pra mim tá ótimo. Pra ser bem sincera, essa é a ideia que eu quero passar, de estar confortável conversando com amigos. Amigos que querem sentar comigo e falar assim, conta pra mim. Eu tô precisando de uma palavra de força. Esse é o meu objetivo, ser essa amiga de força, ser essa amiga de evolução, ser essa amiga de mudança e de transformação. Eu estou me dedicando muito para que cada episódio tenha um valor, um significado, algo que venha agregar, venha trazer muito para a sua vida. Então valorizem a pod friend de vocês, valorizem esse episódio. Muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Seja muito bem-vindo ao podcast. Eu espero te ouvir de alguma forma nos comentários, no meu Instagram. Manda pra mim uma DM, manda pra mim um comentário aqui. Vai no Spotify, segue o meu podcast. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muito conteúdo bom. Eu estou me esforçando pra entregar para vocês o meu melhor. Sejam muito bem-vindos, espero que você tenha vindo para ficar. E eu espero de coração que esse podcast seja muito bom para a vida de muitas pessoas, que alcance pessoas e que elas transformem e evoluam junto comigo. E evoluam ainda mais e cresçam e se tornem cada vez melhores. Pod Friends, muito obrigada. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.